acho importante, eu acho que deve ser assim mesmo. Ele vai passar algumas coisas aí. Eu encurtei o meu bate-papo para poder caber em nosso tempo, mas não vai deixar de ser didático para a gente, tá bom? Então, vamos à leitura. Eu prefiro leituras rápidas. Então, Minuto de Sabedoria, lição 285. Cada dia, nova etapa de trabalho é iniciada. Lembre-se de agradecer ao Pai o ensejo de repouso que lhe concedeu. E prepare-se para executar as tarefas de que está encarregado com alegria e boa vontade. Agradeça também o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia e procure executá-lo da melhor forma que for capaz. O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido. Graças a Deus. Então, fechando nossos olhos, agradecendo ao bom Deus e ao Mestre Jesus por mais esse encontro de paz, de alegria, de harmonia. Que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos. Que os ensinamentos aqui trocados entre nós consigam nos ajudar ao progresso, nos ajudar a sermos espíritos melhores. Te agradeço, Pai, por tudo que nos dá. E a Jesus por nos orientar nas dificuldades diárias, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Pedimos especial atenção, Senhor, por todos esses enfermos, desesperados por um tratamento, por um socorro, que nesse instante sejam tocados pela Tua presença. Abençoa-nos a todos, Senhor, hoje e sempre, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Hoje nós estamos inaugurando um novo modo de apresentarmos o estudo, né? Será um estudo compartilhado, sequencial, fluido, né? O que nós não conseguimos apresentar na semana passada, acerca da parte segunda, Mundo Espírita é o dos Espíritos. Ainda estamos no capítulo 1, que fala sobre dois espíritos. E daí nós estudamos das questões 84 a 87, que falavam sobre o mundo normal primitivo, né? De início a gente estranhou um pouquinho, né, esse subtítulo, mas depois nós entendemos ao longo do estudo. Então hoje nós vamos finalizar, torçamos que dê tudo certo, né? Porque o homem hoje depende muito das máquinas e às vezes as máquinas não funcionam tanto quanto nós gostaríamos. E daí, fiz aqui uma coisinha que eu deveria mexer. Nós hoje vamos procurar finalizar. Só um minutinho, por gentileza. Isso. Passei para baixo. Um minutinho aqui. Ok. Então, nós vamos só reler o último parágrafo. É Miramês, quando ele fala: os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus, no engrandecimento de tudo. Ou seja, toda expressão, toda manifestação divina, até aquelas que o homem pensa que são dele, mas na verdade não são. Tudo tende para o nosso progresso e o nosso benefício. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e, sobretudo, também nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes, em nome daquele que tudo criou por amor. Em nome daquele que tudo criou por amor. Ou seja, nós também somos essas criações, criaturas de Deus. Portanto, fomos criados também por amor. A nós e a Ele também. Esperamos que o entendimento neste assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para se melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, porque tudo está pronto, esperando de nós o momento de decisão, certo? Então, nós falamos muito sobre as colônias espirituais, os mundos corporal e mundo espiritual, né, que é o mundo original. E aí, hoje, o nosso companheiro Zé Luiz vai falar um pouco sobre forma e ubiguidade dos espíritos. E nós, então, vamos dar sequência a algumas reflexões que nós vamos encontrar na obra Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde Kardec nos diz o seguinte: é preciso encarar a morte sob o seu verdadeiro ponto de vista,
sem as místicas criadas pelas religiões, né? Afinal de contas, nós ainda vivemos sob as reverberações do nosso passado e algumas questões, sobretudo relacionadas à morte, que demandam medo profundo, de um modo geral, no homem. Hoje nós, através dessa bendita doutrina esclarecedora e redentora, já sabemos que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, abstraindo a matéria, que é um exercício que deve ser praticado diariamente, e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível do plano espiritual. Hoje já temos bastante informações, estamos instrumentalizados através da literatura espírita, sobretudo das obras de André Luiz, que nos esclarece pormenorizadamente como é uma coluna espiritual, nosso lar, o que denota que no espírito encarnado um certo desenvolvimento, uma certa aptidão para se desligar da matéria. Daí que nós dissemos, é o exercício diário da abstração da matéria e essa imersão pelo pensamento no mundo espiritual. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material, como nós vimos hoje mais do que antes, eu acredito, ainda predomina sobre a vida espiritual. Por que não vemos o plano espiritual? Alguém poderia responder? Por que não vemos o plano espiritual? Eu estou com a Cris aqui na minha telinha, só ela. Eu acho que eu vou perguntar a Cris. Cris, sim. Não é nem não. Você não está sendo sabatinado. Responde o que você entende como sendo essa questão da não visão ainda do plano espiritual. O que você acha? Porque está em outra dimensão? Muito bem, muito bem. Perfeito. Viu? Já estava sabendo da resposta. Vamos lá, então. Mas nós vamos chegar no que você respondeu. O olho humano possui variadas limitações que, associadas à subutilização do cérebro, nós usamos um percentual muito pequeno da nossa capacidade cerebral, o impedem, ou melhor, o impede de enxergar as imagens fora da terceira dimensão. Isso nós já dissemos semana passada. Bem como cores além do espectro de variações do infravermelho e do ultravioleta, necessitando, então, da analogia àquilo que o cérebro interpreta e decodifica para entender a realidade que o cerca. Por isso que a grande maioria das pessoas ainda condicionadas, né, às formações, né, de infância, adolescência, formação familiar, escolar, social e tudo mais, associada a essa incapacidade que nós ainda temos de expandir o nosso cérebro via exercício, é que nos impede de perceber o plano espiritual, salvo, obviamente, os médiuns videntes e clarividentes. A incapacidade de abstrair ainda nos isola da realidade apenas compreendida pela analogia cerebral e mental também, naturalmente. Como se estrutura, então, o mundo invisível? Alguém gostaria de responder? Senão, nós vamos dar sequência por conta do nosso tempo. Podemos ir, então? Vamos lá. Cada plano representa um diferente grau de energia vibratória. O plano material, a terceira dimensão, vibra numa frequência vibratória, ou uma energia vibratória, mas não da matéria, existindo, portanto, formas da matéria muito mais sutis do que a mais sutil conhecida pelos sábios. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que o estado mental e emocional dos espíritos desencarnados situa-se em diferentes moradas não circunscritas e nem localizadas. Seguindo, como se movimentam os espíritos nessa estrutura? Alguém gostaria de contribuir, de participar?
Não é 8800, não, tá? O J. Silvestre não está mais aqui no nosso plano, tá? No plano espiritual. Mas quem quiser responder, não Esse vai... movimento é de acordo com o seu grau evolutivo, né? Opa! Muito bom, Marcos. Perfeito. As respostas não precisam ser necessariamente precisas, não. É a opinião de cada um acerca dessas questões. É interessante nós colocarmos, inclusive, porque muitas das vezes, no entorno, que é a nossa parentela espiritual, existe algum irmãozinho que precisa ouvir daquele companheiro nosso encarnado o que ele pensa. Porque ele não consegue ouvir da Cris, não consegue ouvir da Raquel, não consegue ouvir da Tati, ela ouve especificamente daquele irmão nosso encarnado, que está aqui no grupo, porque a frequência vibratória dele vira a mesma frequência do irmão encarnado. Ele, muitas das vezes, pode não ouvir a voz de outra pessoa. Vamos lá. Elevar-se ou descer de um plano superior para o inferior, ou vice-versa, elevando-se do inferior para o superior, não seria como subir ou descer os degraus de uma escada, mas aumentar ou diminuir o número das vibrações, alterando naturalmente a frequência vibratória do diapasão que nós trazemos em nós. Nós vibramos em diferentes, em N vibrações e frequências. E muitas das vezes, acidentalmente, nós acionamos determinadas frequências vibratórias, né, que, por uma questão de afinidade, acabamos sintonizando, para o bem ou não. Como uma mudança das energias de que todas as coisas são compostas. Cada coisa tem uma energia, tem uma vibração. As dimensões do plano espiritual não são as do espaço, mas as da vibração. Ficou claro? As dimensões do plano espiritual não são as do espaço, mas as da vibração, fazendo com que as suas distâncias não sejam medidas por sistemas métricos. É onde nós estamos habituados, condicionados a fazermos as nossas análises matemáticas e de cálculos, naturalmente. Mas sim por vibrações no tempo. E aí, Miramês, está lá na questão 87, ele não aborda. E no espaço também. Nós vivemos circunscritos na terceira dimensão, como nós vimos na questão anterior. E aqui Miramês já esclarece ainda mais. Mas por vibrações no tempo. Quanto mais alta a vibração, maior a luminosidade, maior a elevação moral, principalmente. Os espíritos mais iluminados podem descer a níveis inferiores, mas os menos elevados não conseguem ascender para os níveis superiores. Por uma questão de que cada faixa tem sua frequência vibratória típica, que mantém, que sustenta os espíritos naquele ambiente, naquela faixa vibratória. Ou seja, quem está em cima pode perfeitamente mudar o seu diapasão, vamos colocar assim, usar de recursos mais primitivos, que nem são tão primitivos assim para esses espíritos superiores, mas densificando, dessutilizando, melhor dizendo, a sua energia vibratória para conseguir chegar no mesmo diapasão ou na mesma frequência das esferas inferiores. Entretanto, o oposto não se consegue fazer. Os espíritos inferiores, como nós vimos inclusive em nosso lar, quando do resgate de André Luiz, né, os espíritos socorristas, amparadores, baixavam a sua vibração para conseguir atingir aquela frequência. Porque do nosso lar direto não se consegue fazer esse trânsito. Da mesma forma que quando André estava já mais esclarecido, mais equilibrado, sentiu saudade da viúva, né, e veio até o plano material e viu a sua esposa, ex-esposa, já com outro companheiro, o que aconteceu com ele? Ele baixou a vibração. Automaticamente, ele voltou para o umbral. Porque a frequência vibratória dele, naquele momento do ciúme, fez com que ele caísse a frequência vibratória. E o que aconteceu? Ele foi atraído por uma questão de compatibilidade da frequência vibratória para o plano espiritual inferior. Os espíritos mais iluminados podem descer a níveis inferiores, mas os menos elevados não conseguem ascender para os níveis superiores, salvo se desmaterializassem. Mas, para tanto, se faz necessário evoluir. Seguindo, Jesus falou sobre o mundo espiritual. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Sim.
Muito bem, perfeito. Parabéns a vocês. Não objetivamente, por sinal, na maioria dos textos que preservam o seu pensamento. Mas, porém, contudo, fala sobre as muitas moradas na casa do Pai, que tanto pode ser os orbes do nosso sistema solar ou de outros sistemas solares do nosso universo ou do multiverso paralelo, como também pode ser as colônias espirituais. Então, essas muitas moradas na casa do Pai têm um sentido duplo. Tanto pode ser o plano espiritual, com as colônias espirituais, que só aqui no Brasil totalizam quase 60, como pode ser os inúmeros planetas que a gente até desconhece hoje em dia, né? Sem explicar claramente sobre essas moradas, referindo-se, no último entendimento tido com seus seguidores, que iria preparar-lhes o lugar, sem dizer exatamente, e também não poderia, e eu acho que até hoje talvez não fosse permitido, né, que nós soubéssemos o que isso significava. A escola religiosa, organizada em torno de seus ensinamentos, fortemente influenciada pelas práticas pagãs, incorporou, a princípio, os conceitos de céu e inferno. Olha que maravilha, né? Até hoje a gente já traz uma reminiscência disso ainda em nosso inconsciente. Mas, graças a Deus e à doutrina espírita, nós estamos conseguindo transformar paulatinamente esse conceito atávico mesmo, que ainda trazemos em nós. Nas suas cogitações sobre a vida e a morte, acrescendo a elas o purgatório. Olha que maravilha. Já faltou o limbo, né? Nessa questão aí, somente no ano de 593, no século VI da era cristã. Qual a contribuição dada pela espiritualidade através da mediunidade de Chico Xavier? Nós vamos ler e interpretar. Reafirma alguns pontos e amplia consideravelmente a visão sobre o mundo espiritual. Da obra Cartas de uma Morta, organizada com as mensagens em que o espírito Maria João de Deus, que todos nós conhecemos, quem foi Maria João de Deus? Mãe do Chico. Muito bem, mãe do Chico, perfeito, perfeito. Relata o seu despertar na realidade ali do corpo físico, ou seja, numa coluna espiritual, mas era um espírito hoje muito mais ainda de grande elevação espiritual. E por isso a ela foi permitido algumas excursões no nosso sistema solar e visitando inclusive alguns planetas. E os conhecimentos adquiridos nas experiências que teve. Vamos lá, aqui embaixo nós vemos a capa possivelmente da obra original, né? Cartas de uma Morta, Chico Xavier, Maria João de Deus Espírito. A Terra, isso é, essa informação é Maria João de Deus. É o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais. Só no Brasil nós temos em torno de 60 colônias, que a rodeiam de maneira concêntrica. Difícil de precisar em números, porque se alongam até o limite em que a minha, Dona Maria João de Deus, compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Quanto mais evoluído o ser, já o segundo tópico, mais elevada será a sua habitação, ou o mundo espiritual, ou a colônia espiritual aonde esse espírito irá habitar, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com outras. Olha que informação interessante, gente. Com outras, de outros mundos mais perfeitos, ou seja, é como se fosse uma corrente. As colônias espirituais, ela numa linha ascendente, as de baixo interpenetram nas de cima, e as de cima interpenetram nas de baixo, assim como no solar interpenetra na crosta terrestre. Terceiro, há casas, pássaros, reuniões, institutos como as das famílias terrenas, onde se agrupam espíritos através das mais elevadas afinidades. Aqui nós temos a aliança dos iguais ou a lei das afinidades. Questão 4. Existe uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. Vamos consolidar bem essa informação, gente. Existe uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas umas às outras. Nós vimos isso naquele trabalho sobre o Frederico Figner. Dalton, meu querido, fecha o microfone, por favor. 5.
A região imediata vizinha à Terra, imediatamente vizinha à Terra, abriga muito mais sofredores e desesperados, existindo, inclusive, nela, organizações perfeitas e inúmeras de muitos espíritos do mal, que, reunindo-se a outros, formam organizações nefastas e terríveis. Porém, em pleno século XXI, graças a Deus, essas colônias estão ficando cada vez mais vazias, porque a frequência vibratória desses espíritos do mal não está mais alinhada com a nova frequência vibratória que está sendo implementada na Terra, que vai nos conduzir para a nova era ou para o planeta regenerado. Todos esses nossos irmãozinhos menos felizes estão sendo recambiados, a princípio, para uma colônia lunar e depois serão migrados para outros planetas, um especificamente abordamos aqui, tal qual era a Terra na época das cavernas. Então, imagina, essas entidades extremamente evoluídas irão encarnar em corpos primitivos. Sexto. Pode fazer uma pergunta, Luciano? Sim. Desculpem a minha ignorância. Seria possível que esses espíritos sofredores, desesperados, pela proximidade com a Terra, estariam mais presentes agora aqui? Você falou que pela frequência não, mas assim, a gente vê tanta coisa, a gente sabe, né? Isso está escrito também nas obras, que o mal tem que vir à tona, né? Para que ele seja reconhecido, né? E isso poderia ser uma influência desses espíritos sofredores e desesperados? Pela proximidade com a Terra? Não sei se estou fazendo uma pergunta muito boba. Absolutamente, muito pelo contrário, Cris. A sua pergunta é de um alcance, de uma sensibilidade, de uma pertinência que poucos talvez tivessem essa leitura. Realmente, o que você colocou agora fica patente nesse movimento que nós estamos percebendo, sobretudo no último ano, em relação à pandemia. Esses espíritos estão sentindo que estão perdendo terreno para nós, para a espécie humana. Eles são humanos também, mas são tão maus, tão cristalizados no mal, tão recalcitrantes no mal, que eles não querem de modo algum, ou não queriam de modo algum, que o progresso moral / espiritual se instaurasse na Terra. E a sua pergunta é de uma pertinência sagaz. Realmente, eles estão fazendo de tudo para impedir que nós progridamos. Perfeito, perfeito, perfeito. Gostei demais da tua pergunta. Nós estamos, sim, sendo influenciados por eles. Mas... porque o que nós temos visto é, assim, como é que eu posso dizer assim, o mal sendo de uma forma, ele está aparecendo de uma forma tão agressiva, né, no sentido assim, tão intensa, né, força, a intensidade, né, assim, a gente vê coisas que a gente fala, meu Deus, né, aquilo ali não teve valor pela vida mesmo, assim, então é uma coisa assim que a gente vê, né, a gente tem assistido a isso. Nem agora, bem antes até da pandemia, eu diria, já começou, antes da pandemia. A gente vendo coisas acontecendo, assim, a barbárie, né? Na verdade, eu quero dizer assim, inclusive, algumas pessoas comentavam, assim, que poderia, eventualmente, espíritos realmente dos povos bárbaros, né, que tinham essa característica de não ter nenhum tipo de misericórdia, de não ter nenhum tipo de compaixão pelo outro, e a gente começa a ver de novo essas questões dessa barbárie novamente, né? Então, por isso eu pergunto se Sim. poderia eventualmente ter essa relação. Estou fazendo uma pergunta... Não, extremamente pertinente. Uma escala de 1 a 10, esses bárbaros, eles, assim, mensurando superficialmente, estariam em torno de 1,5 em relação aos outros 8,5, 9 dos espíritos muito mais trevosos e bárbaros do que esses que nós
conhecemos através da história. Uhum. Luciano, posso dar uma pinturinha aí também? É rápido, Dalton, por favor, meu querido, porque eu estou entrando no tempo rápido. usando isso. O pior, Cris, né, me referindo ao comentário da Cris, que tem um agente que faz a barbaridade. O pior não é isso. É que quase 50% ou mais da população de encarnados, falando de desencarnados não, se comprazem com isso. Sim, sim. Acha que o agente do mal está certo. Não, Uhum. Dalton, esses encarnados fizeram parte da falange do que hoje ainda estão no plano espiritual. A eles foi permitida a reencarnação e não estão aproveitando a oportunidade. Só que os seus pais continuam desencarnados. E um influencia o outro. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Dalton. Vamos lá. Ok, muito obrigada. Nada. Questão 7. Há entidades que só se dedicam, voltando a Maria João de Deus, à confecção de seus trajes, de trajes para os seus companheiros. Existem costureiras, né? Entidades costureiras nessas colônias espirituais. 8. A música e instrumentos mais perfeitos e mais adaptáveis à harmonia dos que os conhecidos na Terra. Imagina os instrumentos musicais no plano espiritual. Imagina a música espiritual, como ela é executada e como ela é apreciada na espiritualidade maior. Nós temos um pequeno vislumbre disso. Né, Marcos? Deixa eu ver aqui. Temos festas e assembleias seletas, meios de comunicação, visões à distância, através de processos que os homens ainda estão muito longe de entender. Mas isso na época em que a Maria João de Deus ditou para Chico essas informações. Hoje nós estamos aqui, entre a Europa e a América do Sul, nos comunicando via internet. Na época já trazia essa informação e não existia. Seguindo. São inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam à salvaguarda de seus ideais religiosos sobre o orbe terrestre. Isso nós estamos estudando em transição planetária. Vocês se lembram, né? Havia um rabi, um muçulmano, um católico, auxiliando o processo de resgate daqueles irmãos nossos que desencarnaram durante o tsunami em 2004. Existe também um grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. E aí esse dado é interessante, porque, pelo que nós entendemos, uma vez o espírito, né, é claro que não tem a questão da paixão e as diferenças, os preconceitos raciais, mas há uma certa tendência espiritual sobre a questão racial. Para mim, particularmente, foi uma surpresa quando nós, pesquisando, né, para o trabalho, lemos essa passagem. Existe um grande movimento de afinidade racial. Ou seja, aparentemente, pela nossa interpretação, a questão das raças, das etnias, elas aparentemente, né, se agregam na espiritualidade maior. E também, por seu turno, acaba também influenciando nós aqui encarnados. Os saxões, latinos, árabes, orientais, africanos formam grandes falanges. É uma questão também da questão não só da etnia, da cor, da pele, como também da própria raça em si, que na verdade é a mesma coisa que etnia, né? No final das contas. Formam grandes falanges à parte, em locais diferentes uns dos outros, conservando nos núcleos de suas atividades costumes que os caracterizavam ainda na condição de encarnados, levaram esses costumes para a espiritualidade, sendo profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais se diferem umas das outras. A vida nesses planos é um prolongamento da vida humana, é destacado em vermelho. A vida nesses planos é um prolongamento da vida humana. Não existe vazios no universo, estando todas as zonas interplanetárias repletas de vida em suas manifestações multiformes, ou seja, nas múltiplas formas existentes naquilo que a gente ainda, na nossa vã ignorância, entende como sendo vazio absoluto no espaço. Então, aqui nós entendemos, através da Maria João de Deus, que não existe espaço vazio no universo. De certo modo, o Espírito Maria João de Deus antecipara em alguma década os conteúdos trazidos por André Luiz? Sim, e já preparando o médio Chico Xavier para iniciar a construção da série A Vida no Mundo Maior, iniciando com o Nosso Lar, do qual destaca-se
há, além das esferas que circundam o planeta, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas espirituais, colônias espirituais, mundos espirituais que se interpenetram. As esferas são apresentadas à semelhança de globos, que envolvem uns aos outros, os maiores englobando os menores, como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas. Estão conseguindo visualizar essa imagem que Maria João de Deus nos traz? Bolas maiores, colônias maiores, bolas menores, colônias menores. Uma interpenetra na outra. Uma envolve, agasalha a outra, se interpenetrando segundo uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior de cada uma delas e se projeta para a periferia, para a sua zona limite. Cada uma dessas regiões compreende as outras. Aqui nós já falamos um pouquinho, depois eu coloco o videozinho lá no nosso grupo, porque eu não vou tomar o tempo do nosso companheiro. Aqui também é interessante, uma fala de Chico, esse vídeo nós trouxemos na semana passada, e nós aqui terminamos a apresentação. Bom, antes de mais nada, passo a palavra para o Zé. Nós precisamos agradecer ao nosso amigo Zé Luiz por nos ter proporcionado essa meia horinha, né, de conclusão do trabalho da semana passada. Obrigado, Zé. Agora é contigo. Que isso, companheiro. Eu achei que era absolutamente necessário. Agora que eu tive certeza disso. Não dá para ter outra ideia senão essa. Né? Porque a gente, nem sempre todo trabalho, aliás, eu não acho que deva ser assim, que tem que ter aquela cadência. Esse dia você vai falar disso. Não fica se expande, né? Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar. Ganhamos, todos ganhamos. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui agora. Zé, o seu microfone está raspando na tua blusa, está vendo um barulhinho no fundo. Meu? Sim. Eu estou acessando via celular, minha internet caiu de novo, então deve ser esse o motivo, tá? Quando você balança a cabeça, parece que o microfone raspa na blusa e dá um riodinho. Não, meu fone não tem microfone. Estou usando o microfone do computador. Vamos tentar lá. Beleza. Todos estão vendo? Sim. Perfeito. Então, esse é o nosso assunto de hoje. E, propositalmente, eu encolhi o que podia ser falado para poder dar tempo realmente do Luciano fazer o fechamento do que começou. Né? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos estudar está no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1, que tem o título de Dois Espíritos, e nós vamos estudar a forma e ubiquidade dos espíritos. Bom, essa palavra já chama atenção, né? Poxa, o que é ubiquidade? A gente tem que usar da mesma didática do Kardec. Né? Então, vamos ver qual é o significado disso. Ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. É a propriedade ou estado do que é ubíquo, que é a capacidade de estar ao mesmo tempo em diversos lugares. Então, até então, nessa época do Kardec, não se tinha essa noção e tinha-se muita dúvida. Né? Será que os espíritos poderiam estar em todos os lugares e ao mesmo tempo? Então, daí essa palavra aí. E, continuando, o significado, ubíquo é um adjetivo, do latim ubiquo, que significa estar em toda parte ao mesmo tempo. Hoje, nós já sabemos que isso só é atribuído a Deus. Está em todos os lugares, é famoso onipresente. Só Deus pode fazer isso de fato. Mas como a gente precisa ser didático, nós estamos estudando um livro que é a base, né, da nossa doutrina, então a gente precisa, de certa forma, baixar a vibração para poder ajudar todos os nossos amigos que precisam nesse instante, tá bom? Então, quem tiver dúvidas, quem tiver alguma coisa, por favor, pode interferir a hora que quiser, que será bem aceito, tá? Continuando também a palavra espírito, né? Se nós vamos falar de ubiquidade dos espíritos, então vale a pena voltar atrás. E na questão 23, né, do livro dos espíritos, Kardec coloca, né, o que é espírito? E aí os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo.
Então, quando se falar em inteligência ou algo inteligente, ali há espírito. É assim que é a ideia inicial. É claro que não confundir o princípio inteligente de um cachorro com inteligência nem que está aqui. São palavras e termos que têm sentido diferente quando empregados. Então, o princípio inteligente é o espírito. E aí o Kardec, como sempre, didático, né, e curioso, ele não ficou satisfeito só com essa resposta. Então, ele bota essa letra Azinho, que é uma segunda, sobre isso aí. Então, qual é a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos respondem. Não é fácil analisar o espírito como uma vossa linguagem. Ou seja, você não tem termos para isso ainda. Né? Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Você não consegue tangir, você não consegue tocar no espírito. Mas para nós, os espíritos, entretanto, é alguma coisa. E fica sabendo, coisa nenhuma é o nada não existe. Como o espírito é alguma coisa, então ele não pode ser o nada. É claro, não temos os termos do conhecimento ainda aprofundado para isso. Hoje, 160 anos depois, a gente pode dizer que sabe mais um pouquinho. A gente consegue até dar uns pensamentos à frente nisso, né? Porque já é possível, sim, a gente ter algo melhor. Então, graças a outras obras, né, subsequentes, tipo Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, então é possível se analisar isso de uma forma mais satisfatória para nós do século XXI. Bom, então começamos aqui a questão 88. O Kardec coloca: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Né? Tinha dúvida sobre isso. Então, é uma coisa que a gente não pode tocar, não pode ver, mas tem forma ou não tem isso aí? E a resposta dos espíritos é: para vós, não. Vós, que nós aqui, os que estamos encarnados. Para nós, sim. Nós, os espíritos, porque estamos no plano espiritual. O espírito é, se quiser, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, é sempre aquela coisa diáfano, uma coisa etérea, uma coisa sutil, um pequeno brilho, mas não dá para definir a forma, não pela nossa ótica, pelos nossos órgãos sensores, mas no mundo espiritual, sim. E Kardec, de novo, não satisfeito com essa resposta, mandou outra. E essa chama ou centelha tem cor? E vocês observam que ele pulou, né? Ele falou: tá bom, é uma chama, mas tem cor essa chama? É azul, verde, amarela, lilás, né? Hoje até tem uma corrente que fala os mestres das 7 cores, dos 7 raios. Então, existe toda outras doutrinas baseadas nesse tipo de coisa, do brilho dos espíritos. Os espíritos respondem como? Tem uma coloração que, para vós, para nós, os encarnados, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, já dá toda a dica aí, que a visibilidade do espírito está muito ligada com a sua vibração ou com a sua elevação. A mesma coisa para nós aqui. Estando na Terra, estando nesse grau de evolução, a gente vai perceber algumas coisas, mas não tudo. Temos diversas limitações que tangem as vibrações, ou o vibracional do universo, como o Luciano falou antes. Então, se a gente imaginar que tudo é vibração, fica muito mais fácil. E é necessário entender o que é vibração, porque existe a baixa vibração, um som grave, uma batida, um carro quando passa no quebra-mola, é um som grave. Mas tem também aquela vibração bem aguda, que é do passarinho. E eu estou falando de vibração sonora. Mas existe a vibração da luz, a vibração, por exemplo, um terremoto. Quem já teve um terremoto sabe que parece que tudo se mexe, inclusive o ar. Você sente o vento, né, passando pelo cabelo sem ter uma ventania. Se você olha assim, mas isso é vibração, é dessa vibração que nós estamos falando. E Kardec coloca um comentário dele. Representam-se, de ordinário, os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca-no no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. E aí a gente volta a falar, né?
Se o espírito é o princípio inteligente do universo, aonde que ele habita em nós, de fato? A inteligência do universo. Então, habita, em teoria, o mais presente no cérebro. Nós sabemos que não é assim, que existe um perispírito que faz a conexão entre os dois mundos, mas é que a essência do nosso ser, ela habita aonde está o nosso pensamento. E hoje, se você olhar para você no espelho, onde está meu pensamento? Claro que está no cérebro. É complicado assim, olhar assim, dessa forma, mas é a melhor forma que ele encontrou de nos ajudar nessa hora. A gente olhar onde que está o nosso coração, né? Está o nosso tesouro, e onde está o nosso pensamento, lá estamos nós. Seguindo. Então, essa imagem aí, que ela já vi muito tempo, ela corre na internet, né? Mas ela dá uma boa dica do que nós estamos falando. Existe o corpo, né? O corpo humano, né? Ou são um animal, um vegetal, mas um corpo humano. Por que o corpo humano está aí? Porque quando a gente fala em espírito, simplesmente fala espírito, nós estamos falando daquele que habita o corpo humano. Não habita o espírito o corpo de um animal. O animal temos um princípio espiritual. Então, quando eu falar espírito, como falando dessa palavra por si só, nós estamos falando do humano. E para que o espírito se comunique com o corpo é necessário um intermediário, que chamamos de perispírito. Mas todos os estudos atuais, de várias doutrinas, dentro do próprio espiritismo, já falam em outros corpos, como, por exemplo, um corpo mental. Existe um corpo mental que muitos defendem, que, na verdade, é o vibracional, onde está é como se fosse o pensamento saindo do cérebro e estando em todo o corpo. E isso faz muito mais sentido, é muito mais lógico, né? Uma obra como somos nós, né? O nosso corpo é um milagre, né? Apesar do espiritismo não defender os milagres, né? Na Gênesis está assim, mas somos um milagre, né? Como dizia na rádio, né? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Mas somos uma coisa impressionante, que ainda, eu vou dizer, quanto tempo já se passou dentro do espiritismo, quanto tempo já se passou na nossa trajetória aqui na Terra e ainda não conseguimos definir de fato o que é espírito. A melhor forma é dizer que é uma centelhazinha. Até aí tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Bom, Kardec continuando então com as suas perguntas. Os espíritos, obrigado. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. E aí, hoje em dia, a ciência dá todo suporte para isso, mas naquela época não. Hoje temos uma noção chamada tempo-espaço. Não se pode falar no tempo sem o espaço, nem no espaço sem o tempo. E é fácil assim, vamos nos encontrar? Aí a pergunta é, aonde e a que horas? Vou estar contigo às 12 horas, mas aonde? Então, o nosso próprio comportamento já denuncia isso. E essa ideia do tempo e espaço, ela dá exatamente porque a gente sabe que velocidade, né, é o espaço percorrido no tempo. Então, quando essa pergunta está aí colocada lá, quanto tempo gasta para percorrer? Ou seja, que velocidade pode ter um espírito se deslocando, se locomovendo no espaço que a gente chama de, entre aspas, um espaço vazio, um espaço sideral, que o Luciano disse antes, né, na sua colocação, que não, que o espaço não é vazio, né? No livro Carta de uma Morte, isso está bem claro, mas é uma noção que hoje está fácil, mas naquela época, lá no século XIX, era bem complicado falar sobre isso. E a resposta dos espíritos, sim, mas fazendo com rapidez do pensamento. Ou seja, o pensamento é que é a noção agora. Toda a ciência que o homem conhece até hoje diz que a coisa mais rápida do universo é a luz. E o espiritismo, né, vem dizer que não, que o mais rápido é o pensamento. Isso bota em xeque muita coisa, mas que, como a ciência não consegue provar isso, tem toda a dificuldade de botar em suas teorias. Então, até que se prove o contrário, para a ciência, a luz é a coisa mais rápida do universo, mas para nós, graças ao mundo espiritual e as nossas mensagens que chegaram até nós, sabemos que, sim, o nosso pensamento é a coisa mais rápida do nosso universo. Isso, para mim, chega a ser confortante, porque
existem outras fronteiras que nós alcançaremos. Por enquanto, a mais rápida é a fronteira do pensamento, mas eu tenho certeza que há outras mais. Kardec, de novo, não satisfeito com essa resposta, mandou outra. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Zé, Oi? a chata de novo interrompendo. Não, chata não. A sua pergunta é fundamental, Não, porque é um olhar que a gente já não consegue ter. não, não é uma pergunta, mas eu tô com uma edição mais, vamos dizer, a última edição de reescrita aí do Livro dos Espíritos, aquela do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, né? E ele faz observações. Então, ele colocou, logo após essa pergunta 89, ele colocou: observação, o deslocamento dos espíritos depende da rapidez de seus pensamentos. Sendo assim, esta resposta contempla apenas os espíritos mais adiantados. Ele colocou essa observação. Eu só estou colocando aqui só para a gente. Sim, mas isso é perfeito. Esse é o raciocínio mesmo, porque o de se deslocar, de conseguir passar entre as coisas, isso só é possível de acordo com o nosso progresso. Mesmo esse avanço, né, do pensamento, ele tem suas limitações. Mas, olha só, Leon Denis tem um exercício muito interessante nessa hora. Você se coloca de frente a um espelho, e você está se vendo. Né? Aí ele pede assim, agora você com os olhos abertos, olhando para o espelho, pensa no planeta Marte. Aí você, de olhos abertos, olhando para você, começa a pensar no planeta Marte. Aí você consegue ir lá e voltar. Ou seja, a gente sabe que para você daqui da Terra pegar um foguete e chegar a Marte são 8, 9 meses. Então você conseguiu, em poucos segundos, se deslocar de 8 a 9 meses. Esse é o grande exercício. Então, assim, nós, no estado que estamos hoje, conseguimos sim viajar muito mais rápido que a luz. E olha que não somos espíritos tão evoluídos assim. Então, esse é o conforto que eu chego. Está correto. Depende de cada um. O famoso pode ser e depende. Obrigado, Cris. Então, eu só estou aqui, na verdade, eu estou querendo o pomo da discórdia. Que bom. Porque eu fiquei meio assim, questionando essa observação, né? Apenas os espíritos mais adiantados, mas os espíritos menos adiantados também não conseguiriam, através do pensamento, se locomover rapidamente e, enfim, Claro que sim, mas imagina o atingir seguinte, locais que eles desejam estar, enfim. Perfeito. Mas vamos lá, é bem didático isso também. Imagina você vai chegar para um morador de rua. Um morador de rua que não teve instrução, não teve escola nenhuma. Você vai chegar para ele, pensa no planeta Sedna. O planeta Sedna, até onde se sabe hoje, é o planeta mais distante do nosso sistema solar, que é um planeta anão, como Plutão. Mas ele existe, tem nome e está lá. Aí, por que eu falei Sedna? Porque eu tenho certeza que muitos aqui nunca ouviram Sedna. E assim, se você nunca ouviu, você não consegue estar lá, não consegue imaginar seu pensamento até lá. Concorda comigo? Nunca ouvi, realmente. A limitação está em nosso conhecimento, Lembra da pergunta 780 do Espírito? Que o progresso moral vem sempre depois do progresso intelectual. O nosso progresso intelectual não consegue ainda nos levar a um planeta como Sedna. Não porque ele só tá no registro, não tem nem foto dele. Mas essa que é a lição, essa que é o grande lance. Tem que se aguardar isso. Que sim, podemos levar. O nosso pensamento continua sendo rápido, muito rápido, mas ele é limitado ao nosso conhecimento, nossa capacidade de informação. Se a gente está aqui reencarnando e na outra encarnação a gente foi um cientista, ótimo, a gente tem uma visão melhor. Mas se a gente for gente simples, gente do interior, aquela pessoa que vive o dia inteiro numa fazendinha lá, cuidando do seu gadinho, né, tirando seu leitinho, dificilmente você vai convidá-la a fazer uma viagem aos limites do sistema solar, né, para a gente conseguir exercitar essa ideia que o pensamento é a coisa mais rápida que se conhece. Não adianta nem querer falar em velocidade da luz.
E o impressionante da velocidade da luz, que todo mundo pensa assim, uma coisa muito incomensurável, né? A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a gente. Então, quando a gente pega assim, tenta olhar para o Sol, não pode olhar direto porque tem nos olhos, mas quando a gente está vendo aquela luz chegando até nós, ela foi gerada há 8 minutos atrás. Mesmo na parte computacional, né, o próprio computador ele tem um limite. O limite de velocidade dele, as coisas acontecem, mas existe um limite. Que tá aqui, a gente sabe hoje que esse limite está dependendo do processador do sistema operacional. Você pode ter um processador muito rápido, mas com um sistema operacional ruim que o computador não pensa direito. Essa que é a ideia. Perfeito. Né? Já entendi. Muito obrigada. Porque assim, é só você imaginar até você. Você se diz, entre aspas, iniciante do espiritismo. A gente fala isso porque a gente não conhece a outra encarnação. Mas todo o teu conhecimento até agora te leva a fazer devaneios, né? Até fazer as perguntas dentro desse espectro todo. É claro que com o Marcos do teu lado, você consegue fazer perguntas que até ligam a informática e o espiritismo. Mas outros ainda não conseguem fazer isso. Tudo depende da nossa experiência aqui. Certo. É como o Luciano tem um jeito de falar porque a experiência dele levou a isso. Mesma coisa do Dalto. O Dalto fala o jeito dele, né? Porque a experiência dele levou a isso. Mas, afinal de contas, o que é a nossa experiência? É o nosso pensamento. É como a gente reage, né? Age em cima de coisas que acontecem ao nosso redor. A gente tem uma mente, né, que olha, né, os registros que estão lá no mais profundo e reagem. Isso é legal. Mas, graças a Deus, a coisa mais rápida que tem o pensamento. Estamos livres dessa velocidade da luz. Isso é uma prisão. Ok. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Espero ter ajudado, né? Para não embolar, não. Mas se ficar com dúvida, é melhor ainda. O pensamento não é a própria alma que se transporta? O Espírito responde assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Não é lógico isso? Você imaginar, você fecha os olhos, estou em Saturno agora. Você nunca teve em Saturno, mas se você imaginar que está em Saturno, né, está lá nos anéis de Saturno, a alma vai estar lá. Esse que é o grande lance. Essa que é a grande experiência de Leon Denis. Trata de pensamento. E, assim, é muito interessante isso, porque a gente tira fronteiras, ultrapassa fronteiras, né? O que se fala aqui é muito, né? Quando a gente diz reencarnar, a gente vai reencarnar em Bangladesh, não é isso? Muito bem. Faça um pensamento agora. Feche seus olhos e se transporte para Bangladesh. A pergunta é, você conhece Bangladesh? Sabe o que é Bangladesh para poder estar lá? Entendeu? É assim. Então, esse é o grande lance. Não, você pode estar lá. Porque a gente tem a ideia de que o Bangladesh é um lugar que tem muita dificuldade como nós, aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente conhece, sabe o que é uma comunidade. Então, provavelmente sabe como seria também o Bangladesh. Zé, okay? posso fazer um comentário? Pode. Antes foi a Cris, agora sou eu. Que bom! É muito interessante isso que você está mencionando agora, essa pergunta e a resposta. Pena que a Fátima não está aqui, né? Porque normalmente nos trabalhos de meditação que você faz, você se transporta para algum determinado local. A pessoa que está conduzindo fala assim, fecha teus olhos e agora imagine-se de frente para o mar. Sente o sol tocando teu rosto, sente a brisa do vento te tocando, né? De repente a gente se arrepia todo, de repente a gente começa até a chorar, né? Uma coisa tão gostosa, tão bonita, né? Imagina você agora sentado no local, ali numa montanha. Sente até o cheiro, né? Você sente o cheiro, cara, é um negócio de louco. Você sente aquela energia boa, né? E a hora que você termina, você está renovado. Por quê? Porque a tua frequência mental, o teu pensamento saiu de uma determinada frequência e foi para outra. E aquilo te trouxe uma energia positiva, te renovou as energias num determinado período de tempo. Aí você fala, nossa, que legal. E é justamente isso, é o pensamento, né? Você se transporta para um outro lugar através do pensamento. E chega a ser de tal maneira que você não percebe coisas que estão acontecendo à tua volta no ambiente onde você está fisicamente. Tão impressionante que é isso, né? É muito legal isso. Mas, assim, por trás disso tudo que você falou, qual é a ideia?
o que defende o que defende os espíritos? E nessa hora que você entrou em oração, que você entrou em sintonia, você se transportou o pensamento para aquele local, você de fato está lá. Tanto é que você falou, você não consegue nem perceber o que está ao seu redor. Assim, o pensamento vai. E ele, onde que ele está o quê? Você. Esse que é o grande lance. Esse estudo é exatamente isso. Ele usa outras palavras, mas, a grosso modo, o teu pensamento está lá e você está lá também. Exatamente. Muito legal. Eu acho muito confortante isso. A gente não precisa ser maluco, né? Não precisa se autodenominar louco, porque estão em dois lugares ao mesmo tempo. Não. É uma coisa, são leis, são coisas naturais. Vamos lá, 90. O espírito se transporta de um lugar para outro. Um espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Aquela pergunta, pensei, já estou lá. Pá, é isso? Ou tem um tempinho até lá, né? Eu estou usando o Mach 1, Mach 2, ou vou com o Mach 100? Mais ou menos por aí a ideia, né? Dá-se uma coisa ou outra. O famoso pode ser e depende. Ó. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo disso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. E aí é aquela história, ó, pode sim, é a nota que está no livro aí. Depende sim do grau de elevação do espírito. A consciência desse navegar pelo universo está diretamente ligada à consciência que ele tem de ele mesmo. E isso só adquire com a elevação. Hoje nós sabemos assim, somos seres imperfeitos, lutando para evoluir, estamos tentando fazer alguma coisa boa. Essa é a nossa consciência. Só que essa consciência já nos permite viajar o universo inteiro. Façam só essas diferenças. Eu gosto muito de olhar para o céu. E essa época do ano, aqui no sul, né, tem lá o Cruzeiro do Sul, e logo do lado do Cruzeiro do Sul tem duas grandes estrelas. A estrela mais forte perto do Cruzeiro do Sul é a Alfa Centauri, que é o objeto, né, seria a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Que a luz dela demora 4 anos e meio para chegar até a gente. Até aí tudo bem, né? Uma estrela que brilha no céu, bonito e tal. Aí, poxa, olha só, ali é Alfa Centauri. Ela demora 4 anos e meio para chegar aqui. Mas como é que eu chego lá? Aí você fala assim, mas peraí, eu preciso conhecer Alfa Centauri primeiro, né? Aí que vem o grande explosão, porque Alfa Centauri, na verdade, são 4 sóis se virando um contra o outro. Aliás, no nosso universo, o Sol binário é o comum. Um Sol como o nosso, que é um só, isso é uma coisa anormal. Por isso que todos os estudiosos dizem, falam que existe sim alguma anã vermelha, algum próximo, indetectável, porque não emite luz, mas o nosso Sol não pode ser um Sol solitário, porque a regra do universo, ou seja, a lei da natureza não é essa. E aí muitos dizem que esse Sol escondido, né, o Sol escuro, né, seria o tal do Nibiru. Mas aí é um assunto para outros debates, e o Luciano já está quase careca de se falar sobre isso, né? Até aí tudo bem, gente? Zé, posso fazer uma pergunta? Quando você fala nosso universo, você se refere à Via Láctea? Falhou para mim. Depois eu escrevo, tá bom. Tá bom, deixa eu ver lá. Eu posso repetir para você Eu ler. também posso repetir. Por favor, então. Repete para mim, por favor. Ela pergunta quando você se refere ao universo, se você está se referindo à Via Láctea. Foi isso, Luciano? Sim, agora está. Mas Eliana, não. Quando eu me refiro ao universo, estou referindo ao universo mesmo. A nossa Via Láctea, né, o objeto mais distante dentro... Oi? Não é mais ou menos isso, mas quando você diz nosso universo, agora há pouco você disse nosso universo, referindo-se ao Sol e o modo de
que acontece nos outros universos. Quando você fala de nosso universo, você se refere à Via Láctea? Ou na Via Láctea tem também dois sóis, 3, 4 sóis? A Via Láctea é um conjunto de sóis, tá? Vamos dizer assim. Tá bom. Esse conjunto de sóis que está em torno de 2 bilhões de sóis, que tem 100 mil anos-luz de uma ponta a outra. É uma coisa enorme, mas não é o universo só, não. O universo é uma coisa muito, 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 muito maior que a própria Via Láctea. É porque a Via Láctea é a única coisa que a gente vê no nosso céu. Poucos elementos estão ali que não são da Via Láctea, mas são difíceis de encontrar. Um deles é a Pleiade e a outra é a galáxia de Andrômeda. São os únicos objetos fora da Via Láctea que a gente consegue ver. Mas essas perguntas assim a gente pode deixar para depois, porque tem que ter informação para você conseguir olhar isso maior. Mas imagina o seguinte, imagina você olhando para um balde cheio d'água. Se você jogar ali um carocinho de feijão, essa que é a ideia. O carocinho de feijão seria a Via Láctea. O resto da água é todo o universo que conhece. É uma dimensão que não dá para ter ainda. Mas e o Luciano fala em outras coisas, fala em multiversos. Ou seja, é uma ideia que surge agora que existem outros universos em paralelo ao nosso. Mas, para a gente poder entender, a gente precisa olhar primeiro, entender primeiro o nosso. Porque já é difícil levar o pensamento dentro do nosso universo. Imagina levar o pensamento para outro universo. Essa que é a questão. E o nosso assunto aqui é exatamente esse. Aonde vai o nosso pensamento? Onde que ele pode ir? E assim, é muito bom que você tenha essa dúvida, porque eu tenho certeza que essa dúvida sobre Via Láctea, isso vai te levar a limites ainda não que você não alcançou, mas você vai alcançar com certeza. E tomara que todos tenham essas dúvidas. Tá bom? Obrigada. Continuando, então, Kardec pergunta: a matéria opõe obstáculo ao espírito? E aí, nessa hora, eu me lembrei assim: não, pô, fulano, Zé, não vou lá naquela casa, não, porque a casa está cheia de espírito, né? Pô, cheia de assombração, mas, vem cá, a gente não vê espírito, né? Eu falei: pô, não, a gente não vê espírito, a gente vê perispírito. A gente vê emanações do local, né? Não vê o espírito não é visível. Mas, aí, quando eu falei isso, o cara regalou os olhos, porque ele não era espírito e não tinha essa ideia, não tinha essa noção. Para ele, espírito é aquela coisa com sol branco que voava, né? E assim, essa é a questão. É isso que arremete a gente para outros níveis. Alguém falou isso? Zé Luiz, e o que seria, assim, fora um pouco disso aí que você está falando, mas já que a gente está falando das coisas meio que abstratas, né? Vulto, o que seria um vulto em si? Eu vi um vulto. O Rui Barbosa é um vulto. Certo? Não, bom, mas qual é a ideia? Não, assim, o você vulto tem que imaginar mesmo que você vê, assim, passando Sim. assim, mas você não tem aquela coisa, eu vi um espírito, você diz assim, eu vi um vulto. Sim. É perfeito isso. Vamos lá. A gente, você já entendeu que você não vê espírito. Concorda com isso? A gente vê o quê? Perispírito. Certo? Sim. Bom, a gente vê perispírito, mas de que forma a gente vê o perispírito? Vê com os nossos olhos ou com a nossa mente? Então, é muito assim, você tem que sempre imaginar que como o perispírito está no limite entre o físico e o espiritual, ele também transita por esses dois meios. Então, às vezes, você vê um vulto passando porque ele, naquele plano dele, ele para você era uma coisa etérea, ou como se fosse um vulto, como se fosse uma sombra, como se fosse uma fumacinha. Mas para outros pode ser uma coisa física, porque é vibracional. Por exemplo, o que pode ser vulto para você, para mim pode ser um espírito, um perispírito perfeitamente visível. Porque, e como é que eu sei disso? Né? Eu pego meus óculos e levanto. Se continuar embaçado, né, está no campo óptico. Se eu levantar e ficar perfeito, não, está sendo colocado na minha mente lá, meus sensores são outros. Então, não entendi. Não entendi. Assim, está muito na vibração. Oi? Fecha os olhos. Fecha os olhos, você vai continuar vendo. Certo? A gente vê perispírito. Lembrança disso. A gente não vê espírito, vê perispírito.
E ele pode se apresentar para muitos como vultos, passando rápido, devagar, e para outros como coisa quase que material. Ajudei? Entendi. Valeu, obrigada. Lembrando que isso é uma coisa de vibração. Então, depende da vibração daquele ser e da sua. É como se diz assim, o homem consegue pintar demônios com perfeição, mas não consegue pintar anjos. Porque nós já vimos demônios, mas não conseguimos ver anjos ainda. Porque a vibração é outra. Está ainda fora de nosso alcance. E será que a gente escuta alguma coisa que anuncia um anjo? Por exemplo, o som das trompetas? Trompetas, né? Tudo é possível. Tem que se lembrar que para a gente escutar tem que estar no plano físico nosso. Então tem que ser uma certa materialização. Como o próprio Dalton fala para a gente, no próprio Feliz, as materializações estão quase acabando. E assim, não temos casas quase nenhuma que fazem isso. A vibração é que vai ditar essa história aí. Materialização já está sumindo. Daqui a pouco a gente não vai ver mais nada disso. Mas os anúncios podem vir por onde? Mentalmente, sendo gerado dentro da nossa cabeça. E a gente vai jurar que está ouvindo. Mas, na verdade, é você pode ouvir esse som assim, que você jura que é uma outra dimensão? Sim, podemos fazer isso. O trabalho mediúnico, então, isso é fatal. A gente vê mesmo. Está vendo o tempo todo, olhando o tempo todo. E aí fica aquele negócio. O que é isso? É uma criação minha, da minha mente? Estão colocando para me enganar? É verdade, né? Então, todo esse trato, né, com essa vibração é que a gente precisa aprender muito, precisa dividir muito essas experiências para não cair no erros. Ok? Tá aí? Obrigada. Vamos lá. A matéria põe obstáculo ao espírito e os espíritos respondem nenhuma. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas, até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. E aí nessa hora assim, eu imaginei, tá bom, e o nosso lar? A gente sabe que o nosso lar tem um muro, né? Tem portão, tem edificações, o espírito pode fazer tudo o que quer, a gente sabe que não. Por que não? Porque depende do grau de elevação dele. Posso contribuir? Então, tem espíritos que não conseguem passar por uma porta, e tem outros que passam por qualquer coisa. Pode sim. Exatamente isso. É um caso muito peculiar que aconteceu aqui no Ceará, em Mangaratiba. Isso aí corre entre todos os participantes mais antigos, é que já houve casos onde, em noite de chuva, os espíritos, obviamente desencarnados, se escondiam debaixo da marquise. E isso aqui. E acontece em todos os lugares do planeta. Os espíritos menos esclarecidos, ainda se sentindo na condição de encarnados, eles param o sinal vermelho para atravessarem a rua, eles, quando chove, se escondem debaixo da marquise, procuram alguém com guarda-chuva para acompanhar, porque vai se molhar. Então, esses espíritos muito materializados ainda, apegados à matéria, ainda recebe, sim, obstáculo à matéria em relação a eles. A questão aqui fala sobre o plano espiritual, que você abordou em relação ao nosso lar. Também tem as suas limitações. Agora, em relação ao planeta Terra, a nossa dimensão, existe sim o impedimento para determinados espíritos menos esclarecidos e menos evoluídos, o impedimento que a matéria impõe. Isso aí é fato, né? Concordo? Para mim ainda fica muito difícil entender bem como funciona aquelas edificações do nosso lar, né? Eu acredito que seja muito simbólico, né? Aquelas edificações, muros e edificações total. Para muitos espíritos, aquilo precisa ainda existir para poder entender que ainda existe alguma coisa da Terra, para não sentir muita saudade da Terra. Sei lá, eu não entendo muito bem isso. Não, vai entender. Se acalma, porque vai... Desculpe, Zé, é uma cópia, a Terra é uma cópia do nosso lar. Nosso lar pegou o conceito, né, os engenheiros, os arquitetos utilizaram os conceitos profissionais, vamos dizer assim, que foram construídos em seu cabedal de conhecimento na Terra, se profissionalizaram naquelas profissões, se especializaram, melhor dizendo, e lá, com essa expertise, mais de ectoplasma, que é a origem do plano material, eles constroem. Há necessidade ainda, né? Se não fosse assim, Zé Luiz, André Luiz não teria nos dito através de Chico Xavier, né? Quem sabe, Zé?
assim, o que você precisa entender, Sônia, é que tudo em nosso universo é vibracional. Então, o nosso lar é um ambiente vibracional, que aqueles espíritos que habitam lá, vibracionalmente, não conseguem, por exemplo, eles precisam passar por porta. Os prédios existem vibracionalmente para eles, de tal forma que são sólidos, muito sólidos. E para a gente aqui, a gente tenta levar, chega ali na Praia do Flamengo, olha para cima, a gente não vê nada, só vê nuvens. Mas o nosso lar está ali, porque o vibracional para a gente não alcança ainda. Para a gente conseguir chegar ao nosso lar, a gente tem que fechar os olhos e levar o pensamento para lá. E quantos metros, mais ou menos, de distância, sabe dizer? Não, a gente só sabe mais ou menos o tamanho, que começa ali na Baía de Guanabara e acaba em Campos. É? É muito grande, o nosso lar é muito grande. Pô, se você imaginar todo o norte fluminense, toda ali a parte do centro, Friburgo, então é grande, mas não está assim ao nosso alcance vibracional. E não adianta, você quando passa de avião também não vai passar dentro do nosso lar, porque está em vibrações diferentes. E ninguém em nosso lar vai ficar vendo um avião passar de dentro. Entendeu? Porque não são universos paralelos, são vibrações diferentes. Uhum. Podemos continuar? Sim. Então, essa que é a ideia do você não conseguir passar por uma porta, porque a tua vibração não deixa passar, entremear aquilo ali. Eu aprendi com a minha mãe, né, que dia de chuva e tempestade, fecha a porta e janela. Os maus espíritos não entrarem em casa. Minha mãe é católica. Então, a sabedoria popular está aí. E quem sou eu para ir contra a crença da minha mãe? Bom, 92 tem os espíritos do dom da ubiquidade. Por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Né? E a resposta, quase que lógica, não. Pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é capaz de fazer, de parecer estar o espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol. É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Então, a gente já aprendeu que o espírito está em qualquer lugar pelo seu pensamento, qualquer lugar aí figurado, com limites. Mas é possível estar em vários lugares. Como o pensamento é muito rápido, e acontece muito rápido, você pode estar em vários lugares muito rápido. Para quem está aqui na Terra com a nossa velocidade da luz, a gente não consegue imaginar isso, mas quem está na velocidade do pensamento, sim. Então, essa é uma questão. Para a gente que lida com a internet, né, a gente fala que a internet é uma coisa não determinística. Por quê? Porque as coisas acontecem em determinados tempos e fragmentos. Você não consegue usar a internet como uma base científica. Então, quem trabalha com eletrônica e automação, sabe que precisa de outros meios que não a internet para fazer controle. Por quê? Porque para muitos ela parece ser rápida, parece ser instantânea. Nós estamos falando aqui, estou falando com a Alemanha, com a Inglaterra, e parece que está acontecendo agora. Mas se vocês prestarem atenção, a nossa voz, a nossa imagem, ela tem uma certa defasagemzinha. Então é isso aí. A gente está em vários lugares ao mesmo tempo, a internet está em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, mas não necessariamente nessa ordem. Existe um ponto, existe uma velocidade limite para tudo, inclusive para nós espíritos ainda. Kardec não ficou satisfeito e mandou outra pergunta. Todos os espíritos irradiam com igual força? Ou seja, todo mundo pode fazer o que quer, pensa onde que vai para todo lugar, só fecha os olhos e botar em Marte agora? É assim? E os espíritos respondem, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Lógico. É muito lógico. Claro, tudo que nós estamos falando aqui depende do nosso grau de elevação. A gente poderá, sim, viajar todo o universo instantaneamente, mas, para isso, é preciso que a gente seja muito mais elevado do que o outro. E uma nota do Kardec, né? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se pressione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída ao espírito. Daí, dá-se com eles
o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebido de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Então, desculpa, posso dar uma fala. pincelada? É porque Pode. no tempo de Kardec não tinha televisão, Não tinha televisão. nem internet. Nem Mal internet. tinha rádio, não, nem rádios tinha ainda, tinha Pois telégrafo, só eu lá. se tivesse as comparações, seriam muito semelhantes. É uma rede de transmissão que o espírito tem, e ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, desde que tenha antena receptora por lá, ele vai estar presente, né? Ser visto. Hoje a gente faz isso através da televisão, enfim. O cara está na China e está aqui, está em outros lugares do mundo ao mesmo tempo, né? É mais ou menos, talvez Kardec utilizasse essa teoria, né, das comunicações atuais para os espíritos da época. É como se ele estivesse em algum lugar e ele projeta a sua luz, tá, né? Ubiquidade, que é isso, né? Presente em vários lugares ao mesmo tempo. Mas pode conversar com ele? Sim. Sim, deve ser um sistema mais avançado que o nosso. O melhor exemplo que a gente tem disso é Jesus, né? Jesus falou assim, onde que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Olha só, Jesus é um espírito único. Se ele pode estar em todos os lugares, então, ou seja, Jesus não vai se dividir. Então, claro ele precisa estar no pensamento, é claro. Aí tu pensa assim, o pensamento de Jesus não é o nosso. Exatamente. Pensou em Jesus, você está junto dele, não tem jeito. Exato. Mas aí eu não entendi por que ele falou isso. 2 ou mais. Por que não pode ser uma pessoa, bastando uma pessoa pensando nele? Tem o anjo da guarda, que está sempre junto da gente. Raquel. Maria Raquel. É incrível. É incrível. Eu nunca tinha pensado nisso, Maria Raquel. Nunca estamos sozinhos, Sônia. Mas esse ponto do anjo da guarda eu não tinha pensado. Ele pode estar longe de você, mas você não está longe dele. Não, eu sei disso. Eu sei que a gente tem um anjo da guarda agora. Eu não entendi por que ele falou isso. Mas ele já estava falando do anjo da guarda. Perfeito. Acabou, Dalton? Falou tudo? Muito bom. Não, só isso, era só uma pinturazinha, só uma corzinha. Ótimo. Colocações ótimas, é isso mesmo. A gente, porque assim, são coisas tão óbvias, né? Para a Sônia, a dificuldade da Sônia, é tão óbvio para a gente, mas olha só, é de cada um. A gente precisa ser dessa forma, porque muitos aparecerão diante de nós que não sabiam o que é espiritismo, o que é espírito, o que é Deus. Então, todas essas perguntas vão ser feitas na eternidade. E a gente precisa ter a melhor resposta para poder ajudá-los. Não é porque eu estou aqui de 40 anos de espiritismo que eu vou saber mais, não. A sabedoria está na Sônia perguntar, não eu não ficar calado. É verdade, é isso aí. A gente só fica inteligente quando a gente tem dúvidas e quer melhorar. Perfeito. Porque muita gente confunde inteligência com memória, mas não quer dizer nada. Memória não dá inteligência a ninguém, só dá lembrança. É verdade. Bom, aí está o sol, né? O sol brilha, essa a sua foto que eu coloquei, porque ele brilha, mas só tem nuvem atrapalhando. E as nuvens atrapalhando formam raio, mas mesmo assim a luz, de certa forma menor, ela consegue ultrapassar. Então, esses somos nós. Somos espíritos que nós atravessamos nuvens e o nosso pensamento consegue chegar do outro lado, mas chega um pouquinho mais fraquinho. Mas chegamos. A gente já consegue alçar esses voos. Esse é que é o grande lance. Porque já temos uma cultura. A gente, quando fala que amar Deus acima de tudo é o próximo como a nós mesmos, quando já fala isso, a gente já entendeu perfeitamente. A gente só não consegue botar em pratos limpos a ideia do amor. O amor ainda é uma concepção que precisa elaborar. Mas sabemos exatamente o que é caridade. Sabemos exatamente o que é próximo. Sabemos exatamente o que é Deus. Então, vamos embora. Zé, ainda está naquela máxima. Me diga com quem anda. E olha, aonde a gente anda e com quem nós andamos, está muito difícil. É isso aí. Uma planetária aqui, né? Espíritos de categoria ainda inferior.
quase, né, já desejando estar num plano melhor, na grande quantidade, mas a grande maioria, o planeta Terra Mas é muito baixo, né? A transição vai fazer a separação, a gente entende assim. é isso. A gente precisa olhar que não tem nada perdido, né? Nenhuma das ovelhas serão perdidas. Não. Então, vamos nesse barco. Esse barco é nosso. O barco não vai afundar mais, não. É isso. Eu acredito nesse barco afundar mais, não. Nós chegamos a um ponto tal, está todo mundo com barquinho meio capenga ainda, mas temos remos, está todo mundo sabendo do norte. Então, a gente vai conseguir chegar lá assim. Vamos. Eu acho que a gente já sabe do norte, né? Nadar, hein? Já estou aprendendo a nadar. Salva-vida amarrado na Estamos cintura, aprendendo né? a nadar, né, Eliana? Está muito lindo. Então, vamos lá. Para encerrar o nosso assunto aí, já que a gente falou de vibração o tempo todo, né? Segundo muitos cientistas, né? A maior inteligência que a gente conhece nos dias de hoje não é Einstein, por aquilo que pareça, é Tesla. Ele deixa essa mensagem para a gente aí. Se você quiser compreender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Se a gente conseguir entender essas três palavras, energia, frequência e vibração, o nosso mente fica sem fronteiras. E aí o infinito é o limite. Pô, que ótimo. Merece, Zé. Isso aí merecia um estudo aí, você, Luciano, mais. Eu vou deixar para o Luciano. O Luciano é o cara da energia. Não tem essa expertise toda, não, cara. Vamos deixar com o Eunato. A gente tem alguma... aí já está convidado. A gente tem algumas referências, porque o doutor Frederico já ensinou muita coisa que nós ouvimos, né? E o Paulo Frutuoso botou isso aí em algumas situações. Então, a gente já tem uma certa luz a respeito. Mas, né, podia formatar uma palestra dessa aí, porque é um estudo muito profundo. Isso só de ouvir uma vez, não tem que ouvir esse vídeo aí, mas 10 vezes pelo menos. Né? Questão de memória, eu queria ter memória. Perfeito. Eu defendo que a gente deve sim entremear. A gente precisa falar do evangelho, precisa falar das coisas simples, mas também tem que falar das coisas complexas. Por que isso? Porque eu acho que assim, quando você fala de uma coisa muito complexa, não entendi nada, está difícil, mas é justamente esse desafio mental que leva a gente a dar um passinho à frente. Né? E olhando dessa forma, né, a gente vai conseguir chegar lá. Bom, hoje eu fiz então, eu fiz uma palestrinha, ela foi diminuída de propósito, para poder caber o estudo finalização do estudo do Luciano, né? E, é claro, está aqui, tu pode fazer até outros estudos sobre isso, melhor. E vamos aí. Obrigado a todos. Ficou redondo, Zé. Perfeito. Acho que se ficasse melhor, se tentasse melhor, estragaria. Então, do jeito que ficou redondinho. Ô, Luciano, você deixa de ser indecente. Você sabe que tem gente pequena aí. Eu sou pequena ainda nessa história. Eu preciso do beabá, hein? Não, eu te conheço pessoalmente, se você que é de baixa estatura. Eu não posso falar muita coisa, que eu sou o mais alto do grupo. Ser mais alto do grupo é bom, porque tu está mais perto do Deus, né? Que estudo, hein? Caramba, então eu não vou chegar nunca perto de Deus. É só subir no monte, sobe um morro. Faz igual, né? Zaqueu, uma escada enorme. Precisa de uma escada muito grande. Zaqueu para ver Jesus. Pessoal, vamos deixar esses comentários para depois da prece final, por favor? A gente está gravando aqui. Tá bom. Então é contigo a prece, né, Luciano? Abração. Eu tenho uma pergunta, mas então faço depois. Ok. Obrigado, Cris. Então vamos treinando os nossos ânimos, sutilizando os nossos pensamentos, expandindo os nossos sentimentos na direção do mais alto. E nessa tríade, todos nós, em uníssono, vamos nos conectar com Jesus, nosso grande amigo, nosso maior amigo, nosso único mestre, o doce Rabi, que nos trouxe
esse presente divino que é a terceira revelação. E assim, Jesus, mais uma vez aqui estamos, gratos por esta oportunidade de aprendizado, através desse estudo maravilhoso que nos proporcionou o nosso companheiro Zé Luiz, a todos os nossos amigos e irmãos que estão presentes na sala, os nossos guias, mentores espirituais, nossos espíritos afins, aos irmãos que não puderam estar presentes nesta tarde, mas que certamente sempre são lembrados por cada um de nós. E assim, Jesus, mais uma vez, receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa mais profunda gratidão pela oportunidade de estarmos atravessando esses momentos difíceis, Ana, mas com fé racional, esperança no futuro melhor, que é uma das suas esperanças para com cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, agradecidos e pedimos para encerrarmos a reunião de estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pergunta, Cris. Não me mandem para a sala de recuperação, por favor. Eu coloco ela ajoelhada no milho depois. Bom, eu vou voltar naquela pergunta. Porque é uma questão de interpretação. Quando fala, eu estou travando aqui uma relação entre a questão 89 e a 91. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então, a primeira pergunta. Este espaço aqui está sendo interpretado como espaço sideral? Porque vocês concordam que nós estamos ocupando um espaço? Né? Se a gente pensa em espaço, nós estamos num espaço. Então, a minha pergunta é, esse espaço é o universo? Eles gastam algum tempo para percorrer o universo? É isso que eu quero saber. Ponto 1, né? Por quê? Aí veio aquela observação que eu li, né? Que o autor coloca que esta resposta contempla apenas espíritos mais adiantados. Aí o Luciano colocou no chat falta de conhecimento dos espíritos, no caso, menos adiantados, certo, Lu? Foi isso que você colocou no chat. Aí você colocou porque são mais densos e falta autonomia, né? Aí na questão 91 vem, eles passam através de tudo, ar, terra, água. E aí, então, por isso que eu falo dessa questão, esse espaço que está contemplado na questão 89 é o universo? E aí a gente volta para a pergunta da Eliana, né? Meu universo. O que é meu universo? Meu universo tem um limite, calma. Mas tudo encaixa, calma, espera. O meu universo ele tem um limite, que é o meu conhecimento, né? Então a pergunta da Eliana também é bem interessante e importante. Não, então, mas é por isso que eu acho que eu fiquei um pouco confusa, né? Eu também fiquei em dúvida. Por isso que eu fiquei um pouco confusa, porque é aquilo que eu falo. Essa palavra espaço, no caso da questão 89, ela está sendo... O espaço aqui é um espaço universo, um espaço planetário. Essa resposta qualquer espaço. Pois é, qualquer espaço, né? Eu estou ocupando um espaço nesse momento. E aí eu pergunto dessa questão da rapidez, né? Do deslocamento, já que eles conseguem atravessar tudo, né? É só por isso. Desculpa aí, tá, gente? Foi mal. Foi bom. Foi ótimo. Então, Luciano, acho que está gravando isso daí, hein? Sim, você perguntou e eu já respondi. É intencional, porque a pergunta da Cris é pertinente ao estudo. Tá. Né? Estou contigo, Cris. Eu volto para a sala a de resposta para Cris. recuperação. É qualquer espaço, sim, dentro do universo. O universo ele não tem dimensão, ele é dimensional. Então, é qualquer espaço dentro desse universo.
É claro, se a gente está no planeta Terra, no sistema solar, estamos limitados ao nosso universo, como o Marco falou. Não tem vários, assim, a gente fala da ideia do multiverso, como o Marco colocou, o meu universo é diferente do universo do Marco, que é diferente do Luciano. Não é disso que nós estamos falando. O nosso entendimento do universo é diferente. Logo, a nossa dimensão do universo é diferente. Logo, os espaços dentro desse universo são diferentes. Né? Lembra que o Luciano falou, há colônias espirituais, são mais de 60, né? Em cima do Brasil. Mas eu tenho mensagem de espírito falando que temos colônias também no interior da crosta brasileira, onde a Pedra da Gávea é uma das entradas e a Gruta de Maquiné outra entrada. Então, assim, há dimensões de universos que a gente ainda não consegue tangir. E esse movimentar dentro disso aí, como é tudo vibracional, eu tenho que imaginar o seguinte, eu posso me movimentar em qualquer lugar e com qualquer velocidade, aí vem aquela ideia. Se eu sou a ideia do gordo e do magro. O gordo não vai conseguir correr. O magro vai até mais distante, talvez até fique sem fôlego antes. E o gordo devagarinho vai chegar até lá. É a história da tartaruga e da lebre. Mas eles vão alcançar espaços, porque a velocidade é espaço sobre tempo diferente. Então, assim, a gente se desloca, cada um a seu entendimento, cada um a seu olhar do universo, a seus sentimentos e, principalmente, que é o que diz a doutrina, segundo o seu grau de evolução. Compliquei ou desenrolei? Assim, Zé, vê se eu ajudo também a Cris, porque eu fiquei confusa nessa parte. Mas, assim, eu vou com a rapidez do pensamento. Eu estou agora aqui na Ilha Grande. Aí eu sei que o café que a Fátima faz é ótimo, que está na hora lá dela tomar café com o Luciano. Eu penso nisso, eu me transporto para lá. Faz sentido essa minha colocação? É isso, né? Sim, eu vou faz lá. sentido. Porque onde está seu pensamento, está você. Pronto, fui lá. Então, eu me desloquei com a rapidez do meu pensamento. Agora, a minha dúvida ficou em relação assim, eu só vou para onde eu conheço. Foi uma dúvida e de acordo com a densidade, a questão da evolução, porque a gente sabe que o plano das trevas, das sombras, eles também têm um grau de inteligência muito grande, eles se deslocam também, eles planejam melhor, às vezes, até do que nós, né, do bem, chamados do bem. Então, qual que era? Por que é que eu só vou aonde eu conheço, mas, assim, se eu adormeço, meu espírito conhece coisas que nessa existência eu não domino, ele vai lá também. Tá certo. Beleza. Mas quando eu falei conhecimento, é o nosso conhecimento espiritual global, e não só dessa vida. Vida, não existência. É isso aí. Vida como um todo. Você não estamos limitados só ao que nós somos aqui. A gente tem um registro acásico que nos leva a todas as nossas existências. Né? Beleza. E a questão da evolução? Então, o que a gente entende por evolução espiritual? Está justamente no campo moral, não é isso? Moral. E essa evolução moral, o que se diz dessa evolução moral? Que nós ficamos mais etéreos, ficamos mais leves, nosso corpo se purifica. Mais leve, mas o deslocamento é igual, em termos de mobilidade. Ficou claro. Para mim, agora ficou claro. Deslocamento, mas a velocidade depende de nós. A velocidade mesmo alcança. Isso, né? Eu acho que é assim. Bom, tá bom. Beleza, eu saí da recuperação, viu, Cris? Eu acho assim, eu concordo, entendi, só que estou discordando do autor desta edição quando ele diz que esta resposta contempla apenas os espíritos mais adiantados. Deixa eu Porque é aquilo que a Raquel colocou, espíritos menos adiantados. Lu, entendi tudo que você colocou lá no chat, né? Que você colocou que eles têm menos autonomia,
porque eles são mais densos, concordo, mas é como a Raquel colocou, dentro desse campo energético deles, eu acredito que eles têm o mesmo poder de se deslocar tão rapidamente quanto, acredito, não posso falar nada, gente, eu estou aprendendo com vocês aqui. Aí vocês imaginam o que eu passo com essa mulher do meu lado aqui, não é brincadeira não, viu? Ah, coitado. Agora você tem uns 10 ou 12 parceiros para te ajudar, tá, Marcos? Desculpe, Raquel, mas você não está mais sozinho, não. Morro de pena. Assim, é porque assim, eu não sei se eu cresci não, mas assim, depois que eu comecei a ter o conhecimento da doutrina e comecei a me interessar pelo assunto, é a questão de que a gente escuta, a gente vê, a gente lê do poder de que esses espíritos menos adiantados têm, né? Então, assim, para mim é quase que é como se fosse assim, ó, a dimensão do bem e a dimensão do mal. Eles têm a mesma capacidade. Eu não sei se vai te ajudar, não é bem assim, não. Se vai te ajudar, mas na hora que o Zé Luiz estava falando sobre isso, eu me lembrei da quarta-feira passada no nosso lar, até pus no chat, que quando ele está mostrando para a neta que ela está tendo uma crise de tuberculose mesmo no plano espiritual. Uhum. Aí a avó fala, tolinha, você não está mais no mundo espiritual, no mundo encarnado. Daí o Haroldo Dutra, quando ele faz a live, que é onde eu estudo, ele fala isso, que como a gente não tem esse estudo daqui quando a gente está encarnado, às vezes a gente chega lá no plano espiritual completamente igual bebê, não consegue andar, não consegue fazer nada. Então, eu relacionei a esse ponto nessa parte do Zé Luiz, por isso que para mim ficou mais fácil de entender essa fala do autor. Não sei se vai te ajudar. Também não sei se estou falando besteira ou se eu alinhei certo. Não, tá certo, Tati. Deixa eu só fazer uma abordagem aqui, que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que é um assunto que demanda ativar ou acionar alguns desses companheiros nossos menos felizes que moram lá próximo ao magma do planeta. Zé Luiz e o Eldar também gostam muito desse assunto, mas para vocês terem uma noção, e para talvez tentar responder, Cris, de uma forma mais ilustrativa a sua dúvida, esclarecer a sua dúvida, numa das obras que nós já lemos, existe uma classe de espíritos capelinos, que nunca encarnaram, nunca encarnaram. Entendeu? Então, eles vivem próximo à crosta e eles não conseguem, próximo ao magma do planeta. Eles são tão densos que a força magnética da Terra os atraiu para o seu centro, para o seu eixo, próximo ao magma. Eles não têm a retina. Eles não conseguem ascender dentro da Terra para a nossa crosta, porque o Sol, os raios solares que penetram na crosta terrestre, incidem no subsolo. Se eles percebessem o mínimo que fosse de uma faísca desse raio solar, nos olhos ficariam cegos. São tão trevosos, tão maus e tão perversos que a providência divina nunca nos permitiu encarnar. Quem dirá reencarnar. Agora, naturalmente, acima desses, tem toda uma hierarquia do mais pior para o menos pior, e os menos piores hoje estão encarnados, respondendo à sua colocação inicial. Eu achei sensacional a sua dúvida, muito pertinente. Todas essas influências que nós estamos sofrendo, não só a nível de pandemia, de fake news, de gestão governamental de um país feito de uma forma extremamente precária, tudo isso, além da natureza do homem encarnado, que é submetido às influências naturalmente desses espíritos, tem também a reformulação natural do próprio planeta. Então, nós estamos vivendo dois processos concomitantes. A própria renovação do planeta, com tsunamis, terremotos, a verticalização do eixo planetário e outras coisas mais, que é uma questão de ordem planetária. A Terra é uma entidade viva,
e por si só também vive, também passa por suas transformações. Agora, os seres que nela habitam também estão atravessando seus processos de transformações. E aí entra na questão do espiritismo. Estamos transicionando de provas e expiações para a regeneração. Então, esse momento, eu sempre falo isso, é de suma importância para a história da raça humana. Esqueçamos os dinossauros, esqueçamos as cavernas, os neandertais, os sapiens sapiens, que somos nós hoje. Nós estamos dando um salto quântico na história da evolução humana. E esses seres, se nós pegarmos como referência na trilogia do Senhor da Escuridão, que fala desses capelinos que nunca encarnaram, isso tem em torno de 70 mil anos aproximadamente, eu até tinha esse dado, mas não esqueci, muitos deles, a grande maioria, encarnou, reencarnou e retornaram para o sistema de capela. Melhores. Se nós pegarmos a história antiga, China, Egito principalmente, Mesopotâmia, boa parte desses espíritos encarnaram lá, ou reencarnaram lá, evoluíram, promoveram progresso, a ética e a moral da raça humana e tiveram o benefício de retornarem para a capela. Outros do mesmo planeta que vieram para cá juntos nunca tiveram essa oportunidade. São esses que realmente articulam contra o progresso humano. Então, esses nunca conseguiram chegar na crosta terrestre, devido ao seu intensíssimo grau de vibração. Certo? E como fala Maria João de Deus, está lá nos nossos slides, o espírito ele transiciona de uma esfera para outra, tá? E na velocidade de pensamento, muito bem colocado pelo Zé Luiz. Agora, a questão da vibração, você vibra no diapasão, é a sua assinatura interior, cada um de nós tem a nossa, é o seu nome interior, é aquilo que está mais escondido de tudo que até da gente próprio. A gente esconde muito a nossa assinatura, que não quer, que vem os vernizes da sociedade, os vernizes da religião, e impede que nós nos revelemos como nós somos. Aí vem a autoeducação. Quando vem a autoaceitação, concomitantemente também vem a autoeducação moral. E os vernizes deixam de existir nas faces. Então, por conta disso, eu sou espírita, beleza, mas qual é a minha assinatura interior? Qual é o meu nome interior? Será que eu falo tanto de Jesus, tanto de vibração, tanto de Maria, tanto de coisas boas, mas eu vibro de uma forma negativa? Eu vou para o nosso lar por causa disso? Porque é esse ser que verdadeiramente vai sair do corpo um dia quando desencarnar. E essa densidade que eu mantenho, que eu conservo, que eu transporto ao longo de toda a minha existência, é que vai me impedir de eu ter a mesma velocidade de trânsito que teria o espírito superior de um ponto ao outro. Talvez eu nem tivesse merecimento de chegar naquele ponto que ele foi. Ficou claro? Luciano, o Dalton, antes do Marcos Sereno falar, o Dalton queria falar. Já está explicado. Esse assunto dá para lá de prosa, né? Você vai ficar prosando aqui o tempo todo. Eu acho que a gente teria que promover um estudo mais profundo a respeito dessa questão tempo e espaço. Eu já ouvi alguma coisa, já participei de uma palestra a respeito. É muito interessante, eu acho que merecia. O Luciano está passando aí já algumas coisas que eu já ouvi também. É um estudo mais profundo, que vai ficar dúvida, não tem jeito, até em mim, enfim, no Seleno, em alguém que já participou de um estudo. Isso é muito minucioso, é muito difícil de compreender numa primeira onda, numa segunda onda, numa terceira onda. É preciso que a gente promova, eu acho que deveríamos fazer um estudo mais profundo a respeito. Essa questão do tempo e espaço, entendeu? Da locomoção dos espíritos, alguns estão densos, como o Luciano falou, e dependem até de um aeróbulos, né, para passar de um plano para outro. Imagina numa situação mais etérea, né? As dificuldades seriam maiores, né? Claro que Jesus e outros irmãos, né, outros avatares, já não têm mais essa dificuldade. Pensou, está lá. E aí a gente precisa ver essa questão de tempo e espaço, como é que isso funciona. Tio Lápio. Agora o Marcos Helena. Oi, gente. Bem, o que eu queria falar, basicamente, isso que o Dalton acabou de falar por último, né? Ou seja, Deus não permite que nada
seja criado, ou melhor, ele não cria nada, né, nenhuma possibilidade do que não possa ser usado, do que não precisa ser usado. Se ele criou essa possibilidade de ter um aeróbus, é porque os espíritos não conseguem todos eles conseguem se locomover com grande velocidade ou com velocidade do pensamento. Outra coisa é que na última fala da Cris aí, quando ela colocou a dúvida, ela disse que eram os espíritos inferiores, né? Alguma coisa nesse sentido. É importante a gente entender o seguinte: quando se fala de espíritos inferiores, a gente está falando de inferiores moralmente. Realmente. Nem espírito inferior moralmente não tem conhecimento. Muitos deles têm muito conhecimento, muito mais do que nós, que estudamos. Então, quem tem conhecimento tem tecnologia. Quem tem tecnologia pode se locomover mais rápido. Então, talvez esteja aí a fonte da sua dúvida. Né? Quando ele fala que pela velocidade de pensamento, isso se aplica aos espíritos mais desenvolvidos, né? Desenvolvido é uma coisa, puro é outra. Então, vamos fazer essa separação de entendimento. Era só isso. Muito bom, Marcos. Muito bom, Selena. Desenvolvido tecnologicamente. Desculpa aí, viu, gente? Olha, É espírito 5G, né? Então, 5G. é isso que eu falo. Você sabe que esse é um negócio tão interessante que você falou agora do 5G, Zé, que quando a gente, porque o mundo está se preparando agora para a implementação do 5G, né? E é algo que vai gerar uma velocidade tremenda. Vai gerar uma velocidade tremenda para aqueles que querem utilizar a internet, mas para aqueles que querem também fazer o mal através da internet vão se beneficiar da mesma velocidade. Então, o desafio vai ser maior, por quê? Porque no momento em que você se der conta que algo aconteceu, já passou, você não tem mais como combater, já foi. Então a velocidade, ela também vai favorecer aqueles que fazem o mal através da internet. Roubo de dados, por exemplo. Vai ser muito mais difícil pegar esses caras. ô Marcos, deixa eu fazer uma pergunta, desculpe interromper, inclusive a Sônia, que agora é a vez dela, mas eu li alguma coisa na internet acerca da velocidade da 5G. O cérebro humano, ele está apto a receber esse bombardeio de energia da 5G? Olha, Onde eu sei, parece que iria fritar os neurônios. eu acho que é legal essa pergunta, até para fazer uma rápida comparação. Na 4G, a gente pode falar que a gente está numa rodovia congestionada. 5G é colocar todo mundo numa rodovia. Imagina assim, eu sempre falo, uma vez eu conversei com uma empresa chinesa sobre até um dos provedores, como a Huawei, eles estão provendo também, querem implementar 5G na Alemanha, são um dos provedores de 5G. E a gente estava justamente conversando sobre isso. Hoje, na 4G, está todo mundo, imagina assim, pegar uma estrada lotada. Você pode ter um carro que anda 200 por hora, que nem os BMW, os Mercedes, anda 250, anda 300. Agora, o que adianta você pegar esse carro e entrar numa estrada congestionada? Aí eu vou lá pegar meu super carro, vou para aquela estrada lá e aquela estrada está lotada. Significa, eu tenho todos os recursos à minha disposição, mas não consigo. Tem gente hoje, já tem marcas, né, da Samsung vendendo o S21, tem iPhone 12, que eles falam lá, 5G. Aí você vai lá e fala, pô, eu compro aquele telefone e vou poder aqui rodar na internet 5G. Mentira, não é, porque a rede ela não está preparada. Então isso é mentira. Tá? Então vamos abrir o olho para isso. Porque para ter 5G você tem que ter infraestrutura. Infraestrutura é estrada. Então é você pegar teu carro de 200 que anda a 300 por hora e você vai andar numa estrada super segura, grande, com diversas pistas, com não aqueles túneis onde todo mundo fica ali lutando para entrar, mas é túnel realmente grande, onde todo mundo vai poder manter a mesma velocidade. Então isso é 5G. Agora, o que eu insisto é justamente isso. O que hoje a gente consegue pegar por causa da lentidão no trânsito, na 5G já vai ser muito mais difícil. A 5G ela vai ser mais ou menos, a gente fala hoje, 120 vezes mais rápido que a 4G. Tá? Então,
Se você pensa hoje, eu não sei se vocês já escutaram falar um negócio chamado IoT, Internet of Things. Tá? Significa que você pode capturar diversas informações da cidade, de luzes, de lâmpadas das ruas, da infraestrutura, dos semáforos, que você pode chegar a botar câmeras de segurança para identificar terroristas, bandidos. Isso com a 5G vai ser uma maravilha. Você pode controlar a tua casa inteira através de 5G. Você vai ter muito mais recursos. Hoje, você fala que um funcionário na empresa, através do 4G, você pode administrar 4 recursos de um funcionário numa empresa. 4. Para 5G passa para 100. Tá, então, A pergunta do Luciano é outra. tá, mas só para dar uma geral. Então, a 5G vai oferecer muito mais velocidade, mas é algo que está em implantação. Ponto de atenção. Aquilo que hoje se faz na 4G, que, claro, que todo mau elemento, ele passa pelo trânsito, né? Na 5G, o cara já vai ter ido embora, então vai ser muito mais difícil pegar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, ele falou do impacto do cérebro. Deixa eu tentar então responder. É o impacto no cérebro humano. Cérebro humano. Fala aí, Zé. Vamos lá. O que aconteceu? Vocês já perceberam que a televisão é digital agora, né?